Um assunto que tem me preocupado muito nos últimos dias, sobre o que eu tenho refletido bastante, é sobre a questão da violência que está muito presente nos dias atuais. Não bastasse a pandemia das mortes pela Covid-19, a violência está explodindo em muitos recantos. Vemos diariamente nos jornais a violência nos Estados Unidos, em que policiais brancos matam cidadãos negros, o que resulta em protestos violentos que são reprimidos por mais violência ainda pelas autoridades governamentais. No Brasil, vemos a violência explodindo no confronto, como vimos agora neste fim de semana, por questões políticos, partidárias, as pessoas que têm opiniões e concepções políticas diversas partem para a violência, querendo impor as suas opiniões. Aumenta a violência doméstica pelo fato de estarmos reclusos em nossas casas, que potencializa os conflitos familiares. A pergunta que eu me faço: qual é o papel dos cristãos diante desta realidade? O que seria a função da igreja neste contexto? Eu acredito que Jesus Cristo, no Evangelho que ele anunciou, nos deixou a resposta, e uma das palavras que tem mexido comigo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a bem-aventurança, quando no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 9, Jesus Cristo afirma: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos e filhas de Deus. Numa outra tradução diz assim: felizes são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Pacificadores, pacificadoras, são as pessoas que trabalham pela paz, que agem ativamente para defender e promover a paz. De acordo com esta palavra de Jesus, não se trata apenas de ter uma natureza ou índole pacífica, nem de preferir a paz ao invés do confronto ou do conflito, mas de promover ativamente a paz e procurar estabelecer a harmonia ali onde há situações de conflito. O sentido aqui referido pela palavra de Jesus é mais amplo do que encontramos no apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, verso 18, que diz: se possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Pacificadoras são as pessoas que promovem a paz entre as pessoas, situações ou povos que estão divididos, que estão em conflito. Seja essa ação pequena, seja esta ação grande, seja em nível mais pessoal, familiar, comunitário, tenha ela proporções mais nível local ou até mesmo internacional, importante é que temos aqui a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, de que quem age assim em favor da paz, promove a paz, será reconhecido como filho e filha de Deus. Por isso, também o apóstolo Paulo, nas suas cartas, não apenas saúda os cristãos de diferentes comunidades com a sua conhecida saudação de paz. Quando Paulo escreve, por exemplo, vemos em Efésios, em Filipenses, em Colossenses e também Tessalonicenses: graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai. Mas Paulo recomenda também constantemente: vivei em paz uns com os outros. Além disso, Paulo aconselha que a paz seja o árbitro, seja o juiz nas decisões entre os cristãos, como podemos ler na bonita palavra aos Colossenses, no capítulo 3, verso 15, que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou. Então, queridos amigos, irmãos e irmãs, eu
penso que devemos, no contexto atual, no mundo em que vivemos, temos de nos perguntar a partir do Evangelho, de que forma podemos ser pacificadores, de que forma podemos ser promotores da paz entre as pessoas, como podemos promover a paz. Martim Lutero, reformador da Igreja, escreveu sobre isto na sua pregação sobre as bem-aventuranças, uma palavra muito interessante. Lutero escreve: quem quer ser cristão e filho de Deus, não apenas não deve começar uma guerra e provocar desavenças, e sim deve esforçar-se e aconselhar a manutenção da paz onde puder, embora houvesse direito e razão suficientes para a guerra. Eu gostaria de destacar 3 coisas a partir desta afirmação de Lutero. Primeiro, não se conforme com a violência. Sim, querido irmão, querida irmã, não aceite como natural o fato de pessoas agredirem, ofenderem, atacarem umas às outras por terem orientação sexual diferente, por terem opinião política distinta, por praticarem uma outra religião ou assim por diante. Primeiro, o não conformismo. Não podemos aceitar como sendo algo natural esta agressão, esta invasão, esta violência uns contra os outros. Em segundo lugar, a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados a evitar o conflito e o confronto o quanto pudermos. Sim, eu sei, muitas vezes queremos apenas ter razão, e então impomos a nossa ideia, queremos que prevaleça o nosso pensamento, e pensamos que estar certos é mais importante do que termos paz. Seja isto na família, seja isto no trabalho, seja isto na igreja, seja isto na comunidade, ou também nas relações entre países e nações. E em terceiro lugar, promova a paz. Defenda a paz. Lute pela paz. E isso exige esforço e dedicação. Aqui eu cito novamente Lutero: o cristão deve esforçar-se e aconselhar a manutenção da paz onde puder. Sim, a paz não é algo dado. A paz não é algo pronto. A paz é algo a ser construído. E para esta construção, os homens e as mulheres de bem são convidados a participar. Jesus declara: felizes, bem-aventurados aqueles que promovem a paz. E eu termino citando Mahatma Gandhi, grande pacifista, que disse certa vez: não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Eu acredito, queridos irmãos e irmãs, que se nós pudermos nos orientar por estes 3 aspectos, a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser promotores da paz. Primeiro, não sermos conformistas, não aceitarmos a violência como algo natural. Segundo, nos empenharmos para evitar o conflito, evitar o confronto, esforçarmos-nos, como recomenda o reformador. E terceiro, sermos promotores, no sentido positivo, de ações que promovem a paz e o bem-estar entre as pessoas. E então podemos confiar na promessa que nosso Senhor Jesus Cristo faz de que seremos filhos, seremos chamados e reconhecidos por nosso Senhor como filhos e filhas de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e com os teus. Um grande abraço. Até mais. Oh,